ó, na frente de um monstro de um motorhome de quase R$1 milhão, que veio aqui para Sem Fronteiras para fazer uma reforma elétrica. Vamos lá dentro que nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que a Sem Fronteiras tem feito para deixar qualquer carro autônomo, ou seja, sem precisar de tomada externa. Toda a energia gerada para esse carro agora sai dele. A gente teve que fazer várias reformas aqui, colocar mais placas solares, instalar alguns equipamentos da Victron Energy, como o Orion, sensor de baterias. E nesse vídeo eu vou explicar tudo para vocês. Então, vamos lá. Bom, ó, como vocês podem ver, esse carro é um carro enorme. A gente está aqui um pouco bagunçado porque a gente teve que mexer no carro inteiro. Mas antes de começar, vou mostrar um pouquinho desse carro aqui para vocês. Bom, aqui na frente do carro vocês já podem ver que tem uma cama de casal enorme aqui em cima. Ó, você pode puxar essa madeira daqui e vira uma cama enorme com televisão, tudo isso aqui logo em cima da cabine. Esse carro aqui é uma Mercedes, ela foi feita num chassi e por isso que a gente consegue ter aqui do lado, ó, uma área muito mais larga do que uma van normal. Isso é legal porque pode até fazer uma cama no sentido transversal do carro e ganha-se muito espaço. Esse carro ainda tem aqui, ó, um slide alto que está aberto agora, então toda esse móvel aqui, quando o carro vai andar, ele chega aqui para dentro, fica mais ou menos na linha ali, ó, da parede, e quando o carro está parado, igual agora, o slide out está aberto e você ganha um espaço aqui. Bom, aqui do lado tem uma geladeira grande. Vocês podem ver uma geladeira quase do meu tamanho, um pouco menor que eu. Essa geladeira deve ter uns 250 litros, chuto eu. Armários aéreos aqui em cima, ó. Aqui no centro eu posso levantar a mão, eu quase não encosto no teto do motorhome. Depois ele vai baixando e segue pro lado de lá do carro, né? A parte traseira do carro. Bom, vocês já viram aqui, né? Já devem ter visto, a gente instalou nesse carro aqui, ó, um Orion um pouco mais potente, o de 30 amperes, para gerar energia para as baterias. E para quem não sabe ainda o que é o Orion, vocês precisam se inscrever no canal do Sem Fronteiras, porque a gente trouxe os equipamentos mais modernos do mundo para o Brasil. E o Orion tem mudado a vida de quem vive na estrada. Tem dezenas de pessoas e outros influenciadores que estão usando, já colocaram aqui com a gente na Sem Fronteiras, que estão viajando o mundo sem precisar ligar o carro na tomada. Acabou esse negócio de energia externa. Se quiser saber mais sobre esse equipamento que a gente instalou nesse carro, que está revolucionando a história dos motorhomes no Brasil, entra aqui, ó, no nosso site www.sfmh.com.br e lá tem mais explicações sobre ele e valores e tudo que vocês queiram saber. Então, não perde essa oportunidade, vai lá, clica aqui no site para poder ter um carro autônomo. Bom, e uma outra coisa legal que tem que deixar claro é que a Sem Fronteiras é uma distribuidora oficial da Victron. Se vocês procurarem no site da Victron Energy, aonde comprar, vão ver a Sem Fronteiras, e tudo que vocês comprarem com a gente instala aqui na fábrica, a gente pode entregar em todo o Brasil para você instalar, a gente fornece todas as informações para você instalar qualquer equipamento da Victron no seu motorhome e tem 5 anos de garantia. É isso mesmo, 5 anos de garantia em qualquer equipamento Victron Energy comprado com a Sem Fronteiras. Não vai me comprar aí no mercado de qualquer pessoa e depois querer garantia ou querer instrução para instalação. A gente fornece isso para quem compra aqui com a gente, tá bom? Então vamos continuar o tour desse carro aqui, que é um carro muito legal, muito grande, muito bonito, cheio de coisa legal que a gente aprendeu muito aqui para melhorar cada dia as nossas montagens. Bom, vocês já viram aqui na frente, logo aqui na entrada a gente tem ali uma cristaleira. A gente instalou ali embaixo também um aquecedor a diesel para eles. Quando o carro está pronto, a gente queria ter colocado num lugar melhor, mas não deu, então ficou ali, ó, o aquecedor. E mesmo assim esquenta bastante o carro. E aqui a gente teve que tirar muita coisa dos armários, mas tem aqui uma pia e um fogão grande. Os armários deles são bem grandes, tá vendo? Bem profundos, dá para botar bastante coisa. E aqui atrás nós temos um banheiro separado da área de banho. A área de banho fica do lado de cá. E a gente aqui na Sem Fronteiras está fazendo esse mesmo acabamento aqui, galera, com fibra sem cantos. A gente está fazendo esse banheiro tipo em cápsula aqui na nossa fábrica para todos os motorhomes que a gente traz. E aqui atrás, ó, tem uma área
uma cama grande com um espelho, olha lá, aí eu aqui atrás da câmera, com armários 360 graus. A gente tem televisão, uma janela blackout, que é parecida com a janela que a gente está usando aqui na fábrica também, e um climatizador ali em cima e armários aqui do lado. E essa cama também aumenta, você puxa aqui essa tábua e coloca aquilo ali, aqui vira uma bela de uma cama muito grande. E esse carro tem algumas curiosidades que a gente não entendeu por que acontece e que atrapalham muito na questão da autonomia, que eu vou mostrar para vocês. Essas lâmpadas aqui atrás, elas são 220 volts, elas não são 12 volts. Então, para que elas funcionem, a gente precisa estar ligado ao inversor. E a gente já mostrou aqui no canal dezenas de vezes que alguns inversores têm um consumo muito alto. Então, tem algumas marcas que têm aqueles equipamentos 3 em 1, 4 em 1, que a gente já viu que para quem quer autonomia não é legal. É bom para quem quer ir para camping, para ligar o carro na tomada sem poder se preocupar, e é um excelente equipamento. Mas para quem quer autonomia, ou seja, para quem quer viajar o mundo sem preocupar com energia, sem preocupar com tomada, sem ter que ir para camping, não é legal por causa do consumo muito alto. Então, a gente instalou aqui algumas tomadas USB, essas tomadas aqui, porque o USB que ele tinha dependia do inversor do carro ligado. E como o inversor consome muito, só para ficar ligado, acabava ocupando muita energia. Então a gente instalou aqui uma tomada 12 volts, ela tem aqui tomada para o iPhone, né, que é mais moderninho, e aqui uma tomada de 3 amperes, e carrega o telefone bem mais rápido. E ainda tem um voltímetro ali no meio. Então essa lâmpada aqui é 220, a gente não conseguiu convertê-la para 12 volts, e algumas lâmpadas aqui são 12 volts. Então, quando for comprar um carro, quando for escolher um veículo para você ter, tem que ficar atento a algumas coisas. Se depender de inversor, qual é a marca do inversor, quais equipamentos que estão usando, qual é a potência das lâmpadas, porque pequenas coisas influenciam na autonomia. Então, esse carro aqui, os donos procuraram a Sem Fronteiras porque essa geladeira não conseguia ficar ligada à noite. O carro não produzia e armazenava energia para manter a geladeira funcionando. E é um super carro, um carro muito bonito, mas ninguém quer viajar e ter que desligar a geladeira à noite para poder dormir e ter energia no outro dia. Por isso que eles vieram aqui na Sem Fronteiras para deixar o carro autônomo. Bom, algumas coisas a gente teve que fazer para deixar o carro autônomo, como instalar algumas tomadas aqui nos cantos, porque essa tomada, o acendedor e esse USB, todos são 220. E a gente precisava não usar o inversor. Então colocamos aqui tomadinha aqui, tomadinha ali. Deixamos o carro de um jeito que os donos podem utilizar sem precisar do inversor ligado. E, entre outras coisas, tivemos que reestruturar todo o sistema elétrico do carro. E como é que a gente faz isso? Eu já deixei aqui no YouTube um vídeo explicando como é que a gente faz isso. Isso não é na base do acho, eu acho que você deve fazer. Não, a gente tem um software, um sistema que a gente instala no carro, o carro fica aqui alguns dias e esse sistema anota tudo o que acontece no sistema elétrico para a gente, e aí a gente consegue ter um diagnóstico e propor uma solução para o veículo. Nesse momento a gente já terminou o serviço e o carro está em teste, vai ficar mais 2 dias aqui depois de pronto em testes para a gente saber se está tudo funcionando do jeito que o nosso projeto previu. Então, se não tivesse tudo certo, a gente vai ver o que está acontecendo, mas aqui já está tudo certinho, o carro está no sol carregando, bateria cheia, então deu tudo certo a nossa previsão. Bom, e uma das coisas que a gente teve que fazer também foi isso daqui, ó. Se vocês olharem, esse carro tinha 2 placas de 150 com um controlador muito ruim. Esse controlador aqui, ele diz ser MPPT, mas não é. Ele é PWM, a gente já testou e tirou e testou ele aqui na fábrica, ele não consegue achar o ponto de máxima potência para gerenciar a energia de um carro enorme igual esse. Então a gente teve que vir aqui e instalar mais 2 controladores de carga que estão produzindo energia agora. Vocês podem ver ali, as placas estão gerando 38 volts, 1 ampere, e ele está convertendo para a bateria 13,7 volts, 4,9 ampere. Então ele faz esse trabalho. Esse está mandando 4,9, esse daqui está mandando 3,7. Então, somados aí,
a gente tem quase 9 amperes. Outra coisa que a gente fez é que esses caras aqui não tinham as proteções devidas. Então a gente colocou aqui também os fusíveis com os cabos todos numerados. Pode ver aí, ó, que todos os cabos têm um número, que são os números correspondentes à origem e o destino de cada cabo. Então, se você for lá embaixo no sistema, vai achar a numeração e vai saber qual cabo é qual cabo e as proteções que esses caras precisam. E aí, ó, tivemos que comer um armário, não teve jeito, não cabia ali no painel do carro, então a gente teve que refazer o armário. E aí a gente desligou esse cara aqui, ele não está funcionando mais, como vocês podem ver. E esse cara aqui antigamente era o que ligava o alternador do carro de forma direta, agora liga o Orion. Dessa forma, agora aqui no painel, os donos conseguem ligar e desligar o Orion para abastecer o sistema. O Orion ele pega a energia do alternador do carro, enquanto o carro está ligado, converte essa energia numa energia saudável para as baterias, entrega uma energia limpa para as baterias do carro, para que elas possam ser carregadas enquanto o veículo está em movimento ou até ligado. O carro parado também carrega. Nesse carro a gente pôs um Orion de 30 amperes para abastecer as novas baterias que a gente pôs lá embaixo. Vou mostrar lá embaixo também o que a gente fez, então fica aí até o final, porque tem bastante alteração que a gente coloca lá e muita dica que vai ajudar você, ó, aqui tem um motorhome, saber o que você precisa para fazer para ter autonomia. Bom, eu até sentei aqui para falar com vocês um pouquinho a respeito disso, porque muita gente tem comprado motorhome e imediatamente após pegar o motorhome na fábrica tem entrado em contato com a gente com um nível de frustração muito alto, porque o carro às vezes não consegue ter a autonomia que eles precisam, não consegue, igual esse caso, manter a geladeira funcionando, que é um item básico. Então, gente, quando forem comprar um motorhome, tenham muita atenção, porque seu sonho pode acabar virando um pesadelo. Então, uma reforma dessa aqui na fábrica não é barata, porque a gente tem que entender tudo que está acontecendo no carro, e isso não é fácil, são centenas de cabos, e normalmente isso não vem organizado, não vem marcado, numerado, identificado. Então a gente tem que entender, testar um por um, para poder entender o que está acontecendo no carro, deixar o nosso sistema fazendo um diagnóstico. Vou botar aqui na tela para vocês um pouquinho dele funcionando. Ele anota toda a corrente, toda a energia que está entrando e saindo das baterias. Então a gente vai ligando equipamento por equipamento e ele vai anotando isso para a gente, e a gente acaba sabendo como é que o veículo se comporta, quanto de energia ele produz, quanto de energia ele gasta, e a gente tem que fazer um balanço. E coisas simples, assim, às vezes que as pessoas nem imaginam, acontecem na construção de pessoas e fábricas que não estão tão preocupadas com a autonomia, que depois é muito difícil de corrigir. Vou te dar um exemplo. Esse carro aqui são dados reais, são números reais. Ele tem uma iluminação muito boa no carro. Algumas lâmpadas dependem do inversor, são 220, então gasta muita energia. E se eu ligar todas as lâmpadas desse carro, a gente tem 27 amperes de consumo. Isso é absurdamente alto para um sistema de iluminação. E por que eu falo isso? Porque existem, mesmo o LED, que todo mundo acha, o LED é uma coisa que economiza energia, que não gasta muito, e não é bem assim. É claro que se você comparar com uma residência que tem aquelas lâmpadas de halogênias, né? Aquelas lâmpadas lá, elas gastam muito, e o LED perto delas, sim, gasta muito pouco. Agora, para efeito de um motorhome, que a gente tem uma energia um pouco limitada, a gente não tem a concessionária 24 horas ligada para poder gastar o que a gente quiser, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem aqui, ó, um spot de LED igual esse daqui que está no armário, que consome 12 watts. E no meu carro eu tenho o mesmo spot igualzinho, muito parecido. Não é exatamente igual, mas é muito parecido, que consome 3 watts e ilumina quase a mesma coisa. Então nós estamos falando aí de 4, 5 vezes mais consumo para uma única lâmpada. E quando você junta tudo isso aqui num veículo, essa diferença, essa pequena diferença começa a fazer uma grande diferença. E aí não tem jeito, você não consegue ter autonomia. Autonomia, para você ter autonomia em um veículo, você tem que pensar nos mínimos detalhes, coisas que ninguém está preocupado, a Sem Fronteiras está. Alguns exemplos são fitas de LED.
é muito bonito, dá um acabamento legal, iluminado debaixo do carro, mas fitas de LED, dependendo, elas consomem de acordo com a extensão. Quanto mais longas, mais elas gastam energia. Então, quem de fato não quer se preocupar com energia, tem que estar atento aos detalhes. E poucas coisas, e algumas coisas as pessoas nem tem como saber. Por exemplo, no consumo vazio de inversor. Esse inversor aqui desse carro, só de ligar o inversor, é 4 ampere-hora. Então, se você deixar o inversor ligado o dia inteiro, ele consome quase 50 amperes das baterias, o que é metade da capacidade que o banco tinha, só para manter o inversor. E por isso que a geladeira não funcionava. Buscando autonomia, não tem como desvencilhar a autonomia da tecnologia. Por isso que a Sem Fronteiras foi para fora do Brasil, já está viajando o mundo buscando o que tem de mais moderno, equipamentos que consomem pouco. Um inversor que faz esse mesmo trabalho desse daqui, da Victron Energy, por exemplo, ele é quase o mesmo valor que esse, às vezes até mais barato, e consome 0,9 amperes. É um quarto do consumo. Então, essa eficiência energética ajuda muito os nossos carros e os carros que a gente faz reforma conseguir ter a autonomia que as pessoas querem. Então, a gente deixa o recado para você que está comprando um motorhome, ficar atento aos detalhes, que o barato acaba saindo caro, não tem jeito. Um controlador desse carro, por exemplo, ele deve custar aproximadamente R$150. Um controlador top de linha custa R$3.000. E um controlador médio, igual nós colocamos aqui, custa R$1.000. Então, assim, cada um tem o seu benefício, cada um tem o seu pró e contra, mas para quem quer ter autonomia e ficar tranquilo na estrada, tem que ter a mais alta tecnologia. Não dá. É muito difícil você conseguir, utilizando o que tem de mais barato no mercado, ter a autonomia que um carro da Sem Fronteiras tem. Então, vamos lá fora, vamos ver como que esse carro foi refeita a elétrica dele. Bora lá. Pessoal, a primeira coisa que a gente teve que fazer aqui, ó, é instalar ali, ó, o Orion, que pega a energia do alternador. Esse é de 30, todos os cabos numerados, lá, fusíveis de proteção, igual a gente falou. Para ter uma equalização das baterias, a gente coloca um sistema de barramento, e esse aí está protegido com acrílico, ó, para não ter risco de ter algum acidente e o positivo e o negativo se entrar em contato, né, e dar algum curto. Então ele está protegido com a capa de acrílico. A gente trocou as baterias do motorhome. Esse motorhome tinha duas baterias pequenas, a gente colocou aqui algumas baterias maiores, de 240 amperes, e também fizemos uma separação do que é rede e do que é gerador, para que não haja conflito. E uma coisa muito legal, que é essa chave seccionadora. Aqui você pode desconectar uma bateria, desconectar a outra, trabalhar com as duas juntas ou desligar tudo para desligar o motorhome, que esse carro não tinha. E é isso aí, essa questão. A gente também instalou ali, ó, um sensor de bateria. Esse sensor, ele fornece para a gente informações do banco de baterias no aplicativo, então a gente consegue saber como esse carro tá e acompanhar os donos, ver se está tudo certo, se eles estão usando bem as baterias, e dar um feedback para eles não viajarem sozinhos. A Sem Fronteira é a fábrica que não deixa você viajar sozinho. Bom, e basicamente foi isso que a gente fez. Isso dá um trabalho enorme, vocês não fazem ideia de como é o trabalho para fazer isso. Esse carro já está aqui há uns 10, 15 dias aqui na fábrica para fazer essa reforma, mas a gente conseguiu deixar esse carro autônomo. E isso é uma coisa muito legal. Além de deixar o carro com energia, agora esse carro tem sistemas de monitoramento, que é uma coisa que a Sem Fronteiras tem sido a primeira fábrica a utilizar de fato sistemas de monitoramento aqui no Brasil. E por que a gente fala desses sistemas? Porque até então, a maioria dos motorhomes, eu estou falando de 99,9% dos motorhomes que eu conheço, monitoram a tensão da bateria através de um voltímetro, igual esse daqui, que não tem uma medição muito correta e também não anota os dados, não tem um log de dados. Como eu já falei várias vezes aqui no canal, as baterias precisam ser monitoradas, porque às vezes você não está observando e durante a noite elas têm uma descarga muito profunda. Elas chegam lá a menos de 12 volts, 11,5, e isso faz muito mal para elas.
E quando você tem um sistema de monitoramento, igual esse que eu botei aqui na tela agora, você consegue anotar essas informações por até 6 meses, tudo que aconteceu no motorhome, e através desse gráfico você consegue ver se a bateria está sendo utilizada da maneira correta. Então se a gente olhar nesse gráfico aqui, ó, a gente vai ver que o mínimo que as baterias estão chegando agora são 12,3 volts por ali. Isso é muito bom. E se esse gráfico descer muito, baixar de 12 volts, 11,9, 11,8, a gente tem condição de fornecer para o dono desse veículo agora uma alternativa, dizer para ele, olha, não está muito legal, você precisa botar mais o carro no sol, economizar um pouco de energia, ligar o Orion para o Orion funcionar nos períodos onde a bateria está mais baixa, e aí conseguir, através do sistema de monitoramento, ter um sistema que dure mais tempo. A gente consegue uma longevidade maior para o banco de baterias. E a Sem Fronteiras está muito orgulhosa de, vocês viram aí nos vídeos que a gente foi para os Estados Unidos, de ter trago aqui para o Brasil um sistema que a gente consegue acompanhar o que está acontecendo no seu carro com informações completas de qualquer lugar do mundo. A gente pode entrar pela internet no seu sistema e tirar os dados e emitir um relatório para que você não precise se preocupar com isso, que você não tenha que entender essas informações complexas de tensão alta, tensão baixa, quanto que é bom, quanto que é baixo, qual que é a corrente que está passando. A gente vai fazer isso para você e traduzir num relatório fácil de ler, fácil de entender, direto ao ponto, te dando ali um alerta verde, amarelo ou vermelho no seu motorhome. Então se tiver verde, tá tudo bem, continua a sua viagem. Se tiver amarelo, você tem que tomar alguns cuidados. E quais cuidados? A gente vai informar no relatório. E se tiver vermelho, precisa de uma intervenção mais direta, mais firme ali, para que a bateria seja usada de forma correta. A gente vai fazer um vídeo só sobre esse sistema, explicando direitinho como é que isso funciona. A gente basicamente pega a informação dos equipamentos da Victron, importa isso para um Business Intelligence, que é um BI que a Sem Fronteiras desenvolveu, e ele gera esses relatórios. Isso vai para o WhatsApp, para o seu e-mail, para onde você quiser. E uma das coisas bem legais, só dando mais uma palhinha antes de terminar o vídeo, sei que o vídeo já está longo, está todo mundo cansado, mas só mais uma coisinha. E esse sistema é capaz de, se você estiver conectado na internet, enviar alertas aqui para a fábrica. Então se você deixou o seu carro num lugar e o carro deslocou, a gente vai ficar sabendo, você também. Se a bateria chegou no nível muito baixo, a gente aqui na fábrica vai ficar sabendo. Talvez você está fazendo uma trilha e nem sabe disso. E a Sem Fronteiras vai saber primeiro que você, que houve alguma coisa de errado no seu motorhome. Então, é muito mais que isso. Isso aqui é só um apanhado geral, é só umas coisas que me deixam muito feliz de estar nesse ramo. Eu adoro ver as pessoas saírem aqui da fábrica felizes, mandar aquelas mensagens que a gente sempre recebe de gratidão, de agradecimento por ter transformado a vida delas. Então, é rapidinho aqui só para vocês saberem o que o sistema é capaz. Mas se liga, se inscreve aqui no canal, que a gente vai fazer vídeos sobre isso. E isso é muito legal, principalmente para quem tem motorhomes maiores, que tem um investimento muito grande. Então isso pode mudar a sua vida e te dar muito mais segurança e autonomia. Aquele abraço e valeu! E se alguém quiser, ou tiver alguma pergunta, quiser saber um pouco mais do que foi feito no carro, pode mandar aqui nos comentários que a gente vai olhar com carinho e responder na medida do possível, tá bom? Aquele abraço, pessoal, e valeu!